Quando eu assistia os filmes de guerra e tal, eu imaginava que a aeronáutica era de uma forma. Só que quando eu entrei, eu vi que tinha umas coisas assim que eram um pouco diferentes do que eu imaginava. Porque eu imaginava poder fazer missão fora do país, fazer umas coisas assim de mais operacionais, né? E não acontecia muito isso lá. Tinha até, às vezes, cursos dentro da aeronáutica que eu me interessava em fazer, mas era muito difícil de conseguir, porque quando você vai fazer curso numa localidade, você passa a ser efetivo daquela localidade. Então, o seu comandante inicial, né? Por exemplo, eu estou numa unidade. Se o meu comandante me libera para poder fazer um curso numa outra unidade, o comandante de lá, se ele for mais antigo, né? Quando ele está acima desse comandante, ele pode dar tipo uma carteirada e falar, não, agora ele é meu. E aí você perde. Então, assim, para você sair da sua unidade para fazer curso é muito difícil. Assim, pelo menos na minha unidade era difícil. Então, assim, vários cursos eu tentei fazer, não consegui. Putz. Às vezes tentava transferência também, era difícil de conseguir transferência. E foram acontecendo algumas coisas dentro, assim, de coisas de risco mesmo para militar, né? Alguns colegas morreram por ser militar, não dentro do quartel, né? Mas fora do quartel. Aí eu comecei a dar uma desanimada, só que eu não saía por causa do meu pai. Comecei a fazer o curso de dublagem, comecei a achar muito legal. Aí eu fui entender do mercado de dublagem, que pessoas realmente viviam disso. Aí eu fui entender e comecei a achar muito legal, só que eu não queria decepcionar meu pai e eu continuei. Aí meu pai ele faleceu em 2013. Um problema de fígado, ele faleceu. Quando ele faleceu, eu falei, agora eu vou começar a tentar concurso. Eu não pensava na dublagem ainda, porque eu estava numa carreira estável, que eu tinha passado um concurso. Eu só tinha trabalhado em função de concurso, nunca tinha trabalhado na área privada. Então, para mim, por eu ter vindo lá de Minas com o conceito dos meus avós de faz um concurso para você ficar estável na vida toda e não ter que se preocupar depois, eu achava que era importante eu fazer um concurso, que eu não ia conseguir viver num meio privado ou como freelancer, né? Aí eu fiz a prova para a Sabesp, em São Paulo. Mas aí tem uma coincidência antes disso. Desculpa eu estar alongando demais. Irmão, segue que tá maravilhoso. E você tá contando perfeitamente. Então a linha do tempo tá fácil de acompanhar a sua história. Beleza, então. Só segue, fica à vontade. O que aconteceu? Quando meu pai faleceu, eu comecei a fazer inscrição para um monte de concurso. Fiz inscrições para concurso em Minas, concurso em Curitiba, região sul do país. Fiz concurso para São Paulo, teve até concurso para o Rio, Petrobras. E aí teve um final de semana, eu não me atentei para isso, eu fiz 2 inscrições. Uma para a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa de Minas e para a Sabesp. Só que os 2 concursos eram no mesmo final de semana e eu não tinha percebido isso. Só que eu não percebi isso no dia do concurso. Eu percebi que foi o seguinte, eu fiz as inscrições, beleza, não lembrava da data. Quando chegava próximo da data de algum concurso, eu ia lá, olhava no e-mail para ver que data que era, beleza, anotava lá e me organizava para ir para o concurso. Nessa época eu estava fazendo curso de dublagem, o curso de dublagem era aos sábados. E eu precisava ir para o concurso da Assembleia Legislativa, ia ser no sábado, em Minas. Eu tinha que sair no sábado, saindo do curso de dublagem, correr para Guarulhos, pegar um avião e ir para Belo Horizonte. Beleza. O que aconteceu foi o seguinte, o curso nunca atrasou. Eu sempre saí no mesmo horário. Então eu planejei meu voo de forma que desse tempo de eu chegar no voo, mas assim, não planejei com muita folga, eu planejei com uma folga razoável. Aí o curso atrasou. No limite. O curso atrasou. E eu não queria, sair do curso no meio, sabe? Eu achava que ia queimar meio que o meu filme, né? Aí eu segurei. E tava muito interessante a aula e eu não queria sair. Quando acabou, eu corri igual um louco, né? Chamei até táxi para ir para lá. E eu morava, morava na época na Zona Norte de São Paulo, porque a minha unidade era na Zona Norte, né? Na época que eu estava na aeronáutica. Então eu estava na aeronáutica, fazendo curso de dublagem, prestando concurso para poder sair da aeronáutica. Quando eu estava chegando perto de onde eu morava, eu olhei pelo tempo, eu acho que o Waze não tinha nessa época. Não lembro quando é que o Waze surgiu, mas... Talvez o Google Maps ali já tinha. Talvez. Porque você falou que veio
por volta de 2006, 2007? Na verdade, eu vim para São Paulo em 2010. 2010? Tá, 2006 foi quando você... Isso, 2006 a 2010 eu trabalhei na Companhia de Energia, CEMIG. De 2010 a 2014 eu fiquei na Aeronáutica, 2010 a 2014. Em 2009 eu passei no concurso, fiz a formação, 2010 cheguei em São Paulo, 2014 eu saí. O Waze não tinha, essa é certeza, porque foi quando eu comecei a trabalhar com implantação e eu usava muito o Google Maps, porque como eu rodava o Rio de Janeiro todo para implantar sistema, pô, às vezes era a gente chama de cabeça de porco, né? Aquele lugar, porra, estranho. E aí você não tem mapa, né? O mapa era o Google Maps, então ajudou. Já, graças a Deus, já tinha o Google Maps. Então eu sei que 2010 foi um ano ali que com certeza já tinha. Então, aí eu não lembro se eu usava Google Maps nessa época, mas eu percebi que não ia dar tempo. Aí eu pedi pro táxi desviar, falei, desvia para endereço tal, porque não vai dar tempo não. Fui para casa. Aí pensei, poxa, eu tinha essa chance, já era, né? Aí eu entrei nos e-mails para lembrar quais eram os próximos concursos. Aí que eu vi que a Sabesp era no dia seguinte. Falei, caramba, ainda bem assim que tem esse concurso. Não imaginei o que poderia acontecer, mas eu falei, pelo menos tem esse concurso, vou fazer. Fiz o concurso. Passou um tempo, tava lá um dia, sei lá quanto tempo passou, não lembro se foi meses ou um ano, pelo menos. Tava no rancho do quartel, que é onde a gente come, né? E tinha acontecido um problema relativo a um equipamento que eu era gerente de um equipamento, tem um equipamento chamado fonte de força, que é o que dá a partida na aeronave. Quando você vê no aeroporto uma caixa branca conectada na aeronave, aquilo ali ele faz, é como se fosse o trabalho da bateria para poder fazer o alternador do carro girar. Na verdade é o contrário, né? Porque a roda, quando gira no carro, ela alimenta um alternador que alimenta uma bateria, né? Uhum. Sabe aqueles filmes antigamente que o avião de hélice, chegava o piloto girava a hélice e corria para a aeronave para dar um tranco lá no avião? A fonte de força faz isso, porque como a turbina é muito pesada, ele faz girar a turbina, que alimenta um alternador. Esse alternador alimenta um gerador da aeronave, que depois, por si só, retroalimenta, né? Então, a fonte de força, eu era responsável pela gerência no Brasil todo. Só que em cada unidade do país existia uma oficina desse equipamento. Então, chegava um equipamento para fazer revisão, é igual a aeronave, né? Dá tantas mil horas de utilização, ele vem para a unidade minha e eu mandava para a oficina fazer a manutenção desse equipamento. Um equipamento lá tinha sumido do sistema. Só que ele estava na oficina. E eu já tinha definido dentro do sistema que esse equipamento estava na oficina. Só que chegando na oficina ele não estava lá. E aí? O que aconteceu? Eu não estava sabendo desse fato. Eu estava lá para poder almoçar, aí chegou o comandante e falou, não quero saber, você vai ter que resolver o problema. E explicou o que estava acontecendo. Um colega meu, que era o chefe da oficina, que era o responsável, ele que tinha responsabilidade sobre o equipamento. Quando ele chega, ele que tem que receber. Só que o comandante passou para mim, porque de certa forma, estava mais tempo na unidade do que esse colega, né? Só que nas Forças Armadas é o contrário, tipo assim, quem acaba de chegar que leva a carga pesada, né? Quem já está mais tempo não leva. Só que nesse caso foi o contrário. Putz, jogaram para tu. Jogaram para mim. Existe um ditado em qualquer quartel das Forças Armadas, seja do Exército, Aeronáutica ou Marinha, não sei a Marinha, né? Mas Exército eu sei que tem, que é assim, burro bom, carga nele. E eu sempre fui muito preocupado, tipo assim, eu nunca saía no horário de final de expediente, eu sempre teve dia que eu saí 2:30 da manhã de lá. Então assim, era uma coisa boa, mas ao mesmo tempo era uma coisa que trazia uma certa responsabilidade a mais, porque tipo, o pessoal sabia que eu ia correr atrás, entendeu? Então esse comandante, ele chegou para mim e falou, não quero nem saber, e bateu nas minhas costas assim, seu couro já tá duro já, então resolve e ajuda ele. E assim, o equipamento, ele só estava numa outra seção, que é a seção de suprimento, porque quando chega um equipamento, ele vai para a seção de suprimento, o pessoal faz o levantamento dos dados dele, lança no sistema deles também e manda para a oficina. Então era coisa de tempo de colocar no sistema deles e mandar para a oficina para fazer a manutenção. Só que aí naquele dia lá, eu já estava assim, cansado pra caramba de problemas que vinham para mim, que às vezes vinham de outra pessoa para ir resolver. Falei, eu preciso sair, cara, porque não dá. Porque eu já me cobro muito. Eu internamente cobro muito. E estando num ambiente de quartel, é tipo cobrança triplicada, né? Porque é todo mundo
que é mais antigo que você, que tá acima de você, te cobrando, né? Aí eu nem almocei naquele dia e fui lá pra minha sessão pra ver se eu tinha passado em algum concurso. E aí eu vi que eu tinha passado na Sabesp. Eu falei, nossa, é agora que eu vou pedir baixa, né? Eu já comentei com os colegas assim mais próximos, vou pedir baixa agora. Ele, não, calma. Espera sair no Diário Oficial do Estado, porque se não sair no Diário Oficial do Estado, qualquer coisa que der, eles podem cancelar o concurso e você não vai ser chamado, você vai ficar sem nada, né? Aí eu esperei sair no Diário Oficial do Estado, acho que saiu uns 2 meses depois. Quando saiu no Diário Oficial do Estado, eu entrei com pedido de baixa. Só que na qualquer Força Armada, para você fazer qualquer trâmite, ele tem que seguir cadeia de comando. Então, chegou no meu... Entrei com o pedido de baixa. Chegou no meu chefe, pô, você vai sair, não sei o quê. Eu tive que me justificar e tal. Falei que meu pai tinha falecido, e que minha motivação maior era ele e tal. Aí seguiu cadeia de comando. Foi pro comandante, do comandante foi pro comandante dele, né? Que, tipo, a unidade que tá acima da unidade que eu tava. Depois foi pra unidade que tava acima. Essa unidade que tava acima era Rio. Depois do Rio ia para Brasília e depois de Brasília ia pro comandante da aeronáutica. E ele dava o parecer positivo ou negativo. E eu ficava, tipo, entrando em contato com as secretarias e, tipo, se era o militar era da mesma hierarquia ou abaixo, eu, pô, me ajuda aí, não sei o quê, acelera e tal. Eu consegui acelerar até chegar no comandante da aeronáutica. Quando chegou nele, ele viu que tinha de certa forma, uma multa que eu tinha que pagar, porque como eu tive um tempo de formação, eu tinha que meio que devolver o que eles gastaram comigo naquele tempo de formação. Por mais que eu já tivesse trabalhado 4 anos, entenderam que eu tinha que pagar um valor lá. E não foi um valor tão alto, não. Mas eu acho que para 4 anos eu já tinha pago, mas eles entenderam que não. Cobraram a multa de qualquer forma. Cobraram a multa. Só que para cobrar a multa, ia voltar tudo de novo e depois ia ter que subir tudo de novo. Aí eu falei, cara, não vou aguentar. Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.